Olá, controle de gastos, fundamental no planejamento financeiro, essencial para quem quer conseguir melhorar seu patamar financeiro, organizar suas finanças, enfim, o controle de gastos ele é um passo fundamental para qualquer planejamento financeiro. Então, se você pretende melhorar a sua situação financeira, se você tem objetivos que envolvem a melhoria das suas finanças, o controle de gastos é um passo fundamental do qual você não pode abrir mão para que você atinja os seus objetivos. Quando nós falamos de controle de gastos, nós não estamos falando aqui de paranoia, certo? Por economia, por desespero, por qualquer tipo de gasto que isso vá como se isso fosse te deixar mais ou menos rico ou pobre. Não se trata de um desespero, de uma paranoia. Isso pode até ser avareza. O que nós estamos falando aqui é que os seus gastos eles devem ser controlados. Como que é esse controle? Esse controle de gastos está relacionado a você saber. Uma vez que você saiba quanto ganha, você deve saber quanto e como você gasta e quanto e como você gostaria de gastar. Então, para fazer isso é fundamental que você tenha controle dos seus gastos. Uma vez que você tem esse controle, você vai ter condições de mensurar quanto e como você gastou e comparar com quanto e como você gostaria efetivamente de gastar. Essa análise é fundamental para você programar a melhoria financeira que você deseja, certo? Como que você pode fazer isso? Existem diversas formas para você controlar esses gastos. Existem formas que vão desde anotações de uma agenda simples, papel tradicional, né, até aplicativos sofisticados de controle de gastos. Então não importa a forma com que você vai fazer esse controle, se você vai ter uma agenda, se você vai usar um aplicativo, se você vai usar uma planilha, isso vai de acordo com o seu perfil, como você melhor se adapta a esse tipo de controle. O importante é que você tenha esse controle, que você efetue na prática, no dia a dia, esse controle de gastos. Algumas pessoas optam por fazer esse controle via cartão de crédito. Então ela paga tudo no cartão, depois faz esse controle através da fatura de cartão, separando os grupos, vendo onde gastou e tudo. Outras pessoas fazem isso agora via Pix, né? Anota lá todo o Pix que ela vai fazer, ela coloca uma mensagenzinha do que é exatamente, caso não seja algo que esteja especificado só pelo destinatário. Então, isso são formas, sim, existem também diversos aplicativos que você pode baixar dentro do seu celular e colocar isso. Muitos deles vão te dar resumos de como você gastou, quais grupos você gastou. Por que isso é relevante? É relevante pelo seguinte, você tem alguns grupos de gastos que eles invariavelmente vão acontecer na sua vida. Muitos deles são indispensáveis e a maioria deles são necessários. Então você vai ter gastos com o grupo moradia, que isso inclui o seu aluguel, se você paga aluguel, mas também inclui contas de energia, contas de água, internet. Você vai ter gastos com alimentação, certo? Você vai ter gastos com educação, gastos tributários que você tem que pagar, certo? Você tem gastos ali relacionados a lazer. Enfim, você tem diversos grupos de gastos e você deve ter, dentre a destinação do seu dinheiro, parte desse dinheiro deve ir para investimento, certo? O que é esse investimento? É o seu compromisso com o teu futuro financeiro. Quando nós falamos que você deve destinar parte do seu orçamento para investimento, invariavelmente muitas pessoas pensam, mas o que eu ganho não dá para sobrar para investir. E esse pensamento ele precisa ser trabalhado, porque não tem a ver com sobrar, tem a ver com você destinar. Por quê? O teu padrão de vida ele precisa ser adequado à sua realidade momentânea de finanças. Então, se no momento você ganha R$2.000, o teu padrão de vida tem que ser um padrão de vida que caiba nesse orçamento. Se você ganha R$5.000, o seu padrão de vida deve ser um padrão de vida que caiba nesses 5.000. Se você ganha 10, 20, 50, enfim. Porque se você não aprender
a se disciplinar o suficiente para adequar o teu padrão de vida a quanto você ganha, não vai importar quanto você vai ganhar. Os aumentos de remuneração que você tem, eles vão ter um impacto muito forte no primeiro mês, talvez no segundo, e depois eles passaram a fazer parte do seu dia a dia e não vão mais fazer diferença. Então a pessoa, quando ela não desenvolve, porque isso é uma habilidade que precisa ser desenvolvida, ela não desenvolve a habilidade de controlar seus gastos, ela não desenvolve a habilidade de melhorar financeiramente. Então é por isso que você encontra pessoas que ganham R$2.000, que estão com as finanças organizadas, certo? Pessoas que ganham R$1.600, que estão com as finanças organizadas. Eu digo finanças organizadas, é óbvio que a pessoa não está esbanjando dinheiro, mas que essa pessoa não tem dívidas, ela não está com a corda no pescoço. E você vê muitas vezes pessoas que têm uma renda mensal muito maior, pessoas que ganham R$10.000 e estão mês a mês com a corda no pescoço. As dívidas assolam a vida dessas pessoas. Isso tem a ver com organização. Então é fundamental que você organize os seus gastos, você controle os seus gastos. Saiba quanto você gasta com moradia, com saúde, com educação, com alimentação, certo? E com lazer e quanto você vai destinar para investimento. O relevante, o recomendável sobre a parte de investimento é que você destine parte, pelo menos 10% da sua renda para investimento. Nós vamos ter um vídeo depois só sobre investimento. Mas eu já ganho tão pouco, né? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou tirar 10%? Bom, vamos lá. E tem duas vertentes para serem analisadas. Primeiro, se é realmente muito pouco, 10% disso não vai ser quase nada, então não vai fazer tanta diferença, certo? E se não for tão pouco, esses 10%, a médio prazo, para você ter uma noção, a cada 10 meses de economia de 10%, você fez um salário, fez uma remuneração extra no ano, certo? Então isso a médio prazo vai te possibilitar acessar bens ou experiências que no curto prazo você não consegue por uma questão orçamentária. Então, controlar os seus gastos é fundamental. Como que você começa? Escolha qual a melhor forma para você. Se é uma agenda, onde você vai anotar esses gastos e no final do mês fazer um resumo. Se é uma planilha no seu computador, se é um aplicativo de celular, onde você vai baixar no seu smartphone e fazer esse controle, certo? Mas o principal não é só você anotar esses gastos. O fundamental é você pegar mensalmente e analisar esses gastos. Quanto eu ganhei, quanto e onde eu gastei e por quê. E é realmente aqui que eu gostaria de gastar? Fazer essa análise, se os seus gastos estão de acordo com os seus objetivos, certo? Porque não adianta nada você ter objetivos financeiros se mês a mês os seus gastos eles não estão alinhados com os objetivos que você tem, porque eles não vão te permitir, não vão te levar na direção dos objetivos. Então, controlar os gastos é fundamental para você organizar suas finanças e para que você possa atingir os seus objetivos financeiros, ok? Até o próximo.